Mais um episódio do Ai Agora, o videocast podcast da Associação de Estudos em Inteligência Artificial aqui da nossa querida Sanfran, da Faculdade de Direito da USP. E hoje, meu nome é Lucas Nóbrega, eu estou no terceiro ano aqui da faculdade, e hoje a gente tem o prazer de fazer um episódio um pouco diferente. Hoje a gente vai conversar sobre o NPD Tech Lab e uma série de vídeos que a gente gravou, especialmente para o canal, habilitado pelos estudantes, né? Eles possibilitaram fazer isso, assim como os coordenadores, e a gente trouxe uma das coordenadoras aqui, a Isadora Valadares Assunção, para conversar um pouco para a gente sobre o NPD Tech Lab, sobre o que é feito nesse grupo de estudos e também sobre como que foi esse último semestre, que foi sobre inteligência artificial, como que ele foi estruturado, e a gente vai colocar uma série de vídeos aí, a gente vai conversar um pouco, então esse é o vídeo de introdução à série de vídeos do NPD Tech Lab, uma parceria que a gente está fazendo da AIA, né, junto com o NPD Tech Lab. Isadora Valadares Assunção, muito obrigado por ter aceitado estar aqui com a gente hoje. E muito obrigado por vocês terem topado desde o começo de gravar os vídeos e disponibilizar aqui nos canais. Então, se você puder, por favor, se apresentar aí, comentar um pouquinho o que é o NPD Tech Lab para quem não conhece. Eu que te agradeço, Lucas. É um prazer estar aqui e poder participar dessa série de vídeos, que eu acho que vai agregar muito e tem o diferencial de ter sido feita pelos alunos, durante as discussões do Tech Lab no semestre. O Tech Lab é uma atividade extensionista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Nós já tratamos em vários semestres da regulação das novas tecnologias, então tivemos temas bem diversos. A gente já tinha tratado de inteligência artificial antes, mais sob o ponto de vista regulatório. Naquela ocasião, a gente elaborou uma pesquisa fazendo uma análise de direito comparado com por volta de 200 jurisdições diferentes, analisando como era a regulação de inteligência artificial, se já existia e como era em cada uma delas, e publicou esse relatório de pesquisa. A gente já tratou de jogos eletrônicos, de apostas, e no tema de apostas a gente teve o prazer de participar, numa audiência pública no Supremo Tribunal Federal, tratando dos dark patterns, né, padrões de manipulação sistemática que tem nessas plataformas de apostas, no ano passado, no âmbito da ADI, que está discutindo o tema no âmbito supremo, e agora a gente resolveu fazer um semestre diferente. Diferente do outro que tratava de IA de forma mais geral, de um ponto de vista regulatório, a gente resolveu tratar de IA aplicada, ou seja, casos que já estão surgindo, que estão trazendo implicações jurídicas nos mais diversos temas. E aí a gente estruturou o semestre de uma forma bem variada, com vários temas, eh, desde o setor privado até o setor público, mas voltado a isso, a IA na prática, que é um prisma que eu acredito que está sendo pouco tratado. Às vezes a gente trata muito de como lidar com a IA em abstrato e esquece que já está trazendo implicações na vida real. Ou seja, então, a gente está agora em julho, comecinho de agosto, né, gravando esse vídeo aqui hoje, mas o que a gente vai disponibilizar, então, para as pessoas ouvirem aí sequencialmente nas próximas semanas, é o que ocorreu no Tech Lab nos últimos meses, né? Então, foi no primeiro semestre de 2025, né? Então, se você puder comentar, então, um pouco para a gente, como que é essa estrutura? Basicamente, os estudantes se organizam, têm orientação de professor, quem são as pessoas que orientam, e como que é estruturado o grupo de estudos? É uma vez por semana que se reúnem? É online? É presencial? Se puder comentar um pouquinho, porque as pessoas vão começar a ver os vídeos, né? E aí, como que foi esse grupo de estudos e como que funcionou cada uma das atividades e das gravações? Como atividade extensionista, nós temos a orientação de um docente, o professor Carlos Portugal Gouveia, que nos dá esse apoio bem próximo e nos ajuda na estruturação do semestre. E aí, todo semestre a gente abre o processo seletivo, inclusive esse semestre ainda vamos abrir, estamos só fechando o tema. E os encontros são basicamente uma vez por semana, a gente solta uma lista de bibliografia, que esse semestre, depois eu vou até falar um pouco mais sobre isso, se você quiser, mas era focada nos incidentes que tinham acontecido com IA. E a gente basicamente discute o que acontece nos encontros, que são semanais, normalmente aos sábados. Num primeiro momento, a gente tem um grupo de apresentação para nivelar todo mundo, para a gente depois poder fazer uma discussão. Ou seja, primeiro a gente tem os estudantes, e aí é a parte que foi gravada e que vai ser disponibilizada no canal do AIA. A gente faz uma apresentação dos incidentes e da bibliografia de apoio.
Então porque a gente sabe que nem todo mundo consegue ler toda semana, então ali para nivelar todo mundo mesmo. E depois num segundo momento a gente tem normalmente 1 hora de discussão, e foi bem bacana porque nos em alguns semestres que a gente tinha uma carga de leitura muito intensa, uma carga de teórica, por exemplo, semestre passado a gente quer dizer retrasado, né, porque o passado foi esse de aplicada, a gente falou sobre teoria da regulação. É um tema muito interessante e que é pouco discutido no Brasil, mas é um tema muito denso e ele é transversal, então ele se aplica desde inteligência artificial até meio ambiente. A gente teve um pouco de dificuldade de buscar o engajamento, então, das pessoas. Só que esse semestre a gente adotou essa metodologia de problem based learning, né, que parte de um incidente, de um problema real, e a gente teve um engajamento muito bacana nas discussões, com insights muito interessantes e trazendo realmente para a realidade. E aí pensando: "Ah, aconteceu esse incidente nos Estados Unidos, foi essa a resposta. Como seria aqui no Brasil?", por exemplo. A gente conseguiu fazer discussões desse tipo. Então foi realmente muito engrandecedor, essa estrutura diferente que a gente adotou esse semestre, e eu acho que essa apresentação vai ser muito interessante para os ouvintes aí do AI Agora. Ou seja, então tinha uma parte que era uma parte como se fosse seminário, que os próprios alunos faziam com base na bibliografia. Essa parte está gravada, nós vamos disponibilizar aqui no canal, e a outra parte é uma parte de debate, inclusive para estimular o debate, não foi gravada, certo? Para todo mundo poder conversar e tudo. E se puder conversar, explicar um pouco pra gente então, como que foi a escolha do tema, inteligência artificial, e mais detalhe, né, como eu participei, né, então eu fiz parte aí do Tech Lab como estudante, né, como parte do projeto, eu achei muito legal a estruturação que vocês fizeram da coordenação dos temas, porque era cada semana um tema diferente, cada semana o nível de profundidade era bem grande em relação a outras áreas que a gente vê na faculdade, né, principalmente com relação à inteligência artificial, como você falou, né, são incidentes, são casos reais, baseados em notícias de jornal, baseado em jurisdições diferentes, baseado, né, em jurisprudência. E aí eu achei muito interessante. Eu queria que se você pudesse comentar um pouco como que vocês escolheram aí na coordenação os casos, e vocês fizeram uma passagem por vários temas, né, então como foi esse processo aí? Porque eu acho que foi muito bem-sucedido. Então, como eu já expliquei, a gente tratou de casos que já aconteceram e que já trouxeram implicações concretas, e aí buscamos uma maneira bem transversal. Eu abri o programa aqui e vou tratar um pouquinho de encontro por encontro, eu falo encontro e aí se você quiser fazer algum comentário, fica à vontade para me interromper. E a gente pode também juntar na descrição do vídeo esse programa para que as pessoas tenham acesso à bibliografia. A maior parte dela está disponível publicamente, então não vai ter nenhum problema, os links estão indicados. A gente começou no primeiro encontro com uma introdução técnica à IA, fundamentos regulatórios e um panorama jurisprudencial, que para todo mundo, até aqueles que não tinham um embasamento muito grande, ou uma familiaridade com a inteligência artificial, ficassem primeiro, no mesmo patamar, na questão do glossário. A gente sabe que os termos técnicos ligados à IA, muitas vezes são opacos, são pouco in facilmente inteligíveis por quem não está familiarizado naquela área. Então a gente teve essa parte, e aí tinha uma bibliografia interessante ali que explicava como acontecia o treinamento da IA, a colocação no mercado, o que que significa cada termo, então o que que são os parâmetros de um modelo, por exemplo, esse termo, né. Depois a gente pegou um panorama geral de regulação, só para também todo mundo ter uma noção, e tratamos também já nesse encontro a gente teve incidentes. Qual foi o incidente que a gente escolheu? O do Clearview AI, que é um caso muito interessante que envolve reconhecimento facial e que teve uma repercussão nas agências regulatórias da União Europeia, mas também teve nos Estados Unidos, e que é bacana para ver como soluções regulatórias diferentes podem surgir com o mesmo tema. Então, na União Europeia, foi-se pelo caminho das multas ou até da proibição de tratamento de dados pessoais pelo Clearview, e nos Estados Unidos eles acabaram fazendo um acordo numa class action, ligada à privacidade, e que aquelas pessoas da classe que estavam certificadas acabaram ganhando uma participação acionária na Clearview. Então a gente discutiu isso e foi muito interessante para ver, já sabendo como acontece o treinamento, sabendo essa aplicação específica de reconhecimento facial, como diversas jurisdições enfrentaram o mesmo problema. Então,
A partir desse encontro inicial, que foi um panorama geral, a gente passou então para sessões específicas. Antes de entrar em cada um dos encontros, só para dar uma visão mais panorâmica, nossa primeira sessão foi sobre IA em áreas críticas, nossa segunda sessão foi sobre IA no setor privado e nossa terceira sessão foi IA no direito. Não sei se eu já posso entrar nos encontros ou se você Sim, quer eu fazer acho que algo. você pode então, basicamente, por exemplo, nesse caso aí, né, do caso específico, tem uma parte teórica então, né, de falar o que que é um LLM, o que que é como é a base de treinamento, o que é uma rede neural, uma parte um pouco mais técnica, que muitas vezes a gente não está acostumado a ouvir, então a gente aprende sobre isso. E depois teve um caso específico da aplicação, que foi o caso aí que você falou da Clearview, né. E aí eu achei interessante que no debate, a gente quando você coloca um caso específico, né, você muitas vezes, acredito, pelo menos na faculdade de direito, não são todas as matérias que trazem casos específicos para serem discutidos um pouco mais profundos, né, ainda mais casos específicos daquele tema. Tem matérias que fazem isso, mas não são todas. Nesse caso, vocês conseguiram fazer com que cada tema tivesse bastante relacionado com o tema da semana, então cada caso estava bem relacionado. Então a gente pôde discutir, vamos dizer assim, em mais profundidade, eu acho que isso foi algo extremamente, eu não sei qual foi a sua visão, mas a minha visão foi de que os alunos, primeiro, um problema que poderia acontecer é os alunos discutirem coisas que eles não sabem. Então começarem: "Ah, minha opinião é essa, minha opinião é aquela", sem saber o conteúdo em si. Como tinha preparação prévia, as pessoas já estavam num patamar de conhecimento um pouco mais elevado. Então saiu um pouco dessa questão de opinião e foi uma questão um pouco mais técnica. Eu fiquei bem positivamente impressionado desde o começo, assim, desde a primeira reunião. Queria ouvir também o que que você achou dessa primeira. Não, eu achei bem interessante, não só porque as pessoas não falavam apenas da opinião delas, mas também porque, por ter casos específicos, as soluções não ficavam só num plano extremamente genérico. Porque a gente tem quase que uma propensão natural no direito a identificar um problema. Então, por exemplo, o treinamento de IA muitas vezes conflita com o princípio da finalidade na legislação de proteção de dados pessoais. É um problema. E muitas vezes esses problemas já foram extensivamente analisados na doutrina, rios de tinta correram sobre cada um desses problemas. E a gente não busca soluções, ou mais, a gente não vê como aquilo está afetando pessoas hoje em dia. E como os tribunais já estão sendo instados, ou as agências regulatórias já estão sendo instados a proporcionar soluções, e como essas soluções são, por um lado, protetivas ou não do direito das pessoas. Então, por exemplo, esse acordo acionário da Clearview, eu lembro que um dos aspectos interessantes da discussão era como que ele, de certa forma, criou, no âmbito daquela class action, um certo conflito de interesses, porque as pessoas seriam melhor reparadas se a Clearview AI tivesse um melhor desempenho, mas se ela tivesse um melhor desempenho comercial, por outro lado, a privacidade daquelas pessoas seria afetada. Então, eu acho muito interessante como as soluções concretas nos trazem esses dilemas e que a gente conseguiu abordar não só nesse encontro, como nos outros. Ah, perfeito. A gente vai disponibilizar então, esse vai ser, vamos dizer, o primeiro episódio, né, da série de vídeos. Se puder então partir para o próximo, por favor, Isadora. Então, na sessão de IA em áreas críticas, a gente começou no segundo encontro com o tema IA e educação. Então, a gente teve uma série de incidentes que tratavam, por exemplo, da IA sendo usada para dar notas para estudantes e como aquilo estava afetando não só o desempenho deles, mas como eles estavam reagindo a esse uso de IA para dar notas, por vezes burlando sistemas ou trazendo outras formas. Vou dar um exemplo concreto, mas não era esse que estava sendo discutido, que viralizou que as pessoas estavam colocando textos ocultos nos artigos científicos para que eles fossem no processo de peer review, no processo de revisão por pares, se a pessoa jogasse o arquivo num LLM, por exemplo, o ChatGPT, para dar a avaliação, tinha uma orientação oculta para esse LLM, para que ele desse boas avaliações, uma boa revisão daquele artigo. Então aí é uma forma realmente de como os estudantes estavam reagindo àquele uso da IA. A gente também analisou um caso de Nova York em que as escolas públicas tinham, em um primeiro momento, estabelecido uma proibição de uso do ChatGPT e depois voltado atrás, falando que aquilo tinha sido um medo infundado e que, na verdade, podia trazer benefícios. E, por outro lado,
um caso do Reino Unido, na verdade 2, em que, em um primeiro momento, a IA na educação estava trazendo desinformação para as crianças e, em um segundo momento, a gente tinha um problema de privacidade e proteção de dados, que é muito comum. E em outras jurisdições também é bem criticado. Se a gente essas edtechs, como as que usam aplicações de IA, qual a implicação disso na privacidade? E aí, esse específico era uma denúncia da Information and Privacy Commissioner, específico no Canadá, para uma universidade específica que estava usando para supervisionar os exames, que eles chamam de proctoring, né. Então a gente teve esse caso do Canadá, teve os casos dos Estados Unidos, eu tinha mencionado 2 casos do Reino Unido, o primeiro era esse de desinformação, e o segundo era um algoritmo que na época da pandemia era usado para lá como se fosse o Enem deles, para estabelecer os resultados do Enem, mas era de certa forma preditivo, assim, como não pôde ter a prova, eles faziam quase que uma estimativa de qual seria o desempenho daquele estudante, e tinha, discussões sobre viés, né, e como bibliografia de apoio, a gente trouxe primeiro um guia da Unesco, que é para formadores de políticas públicas, e em segundo lugar, um livro que eu gosto muito particularmente, que é da Cat O'Neill, Weapons of Math Destruction, Armas de Destruição, acho que em matemática, ou a tradução em português, ela existe, que trata muito de viés e como isso pode afetar na área de educação. Acho que foi interessante esse caso também, porque como os estudantes estão na faculdade e estão tendo curso de graduação durante o desenvolvimento principal da inteligência artificial, né, principalmente inteligência artificial generativa, acho que foi legal a discussão do ponto de vista prático, né, porque acho que os estudantes, todo mundo se vê utilizando de uma forma ou de outra e se colocou. Acho que no debate a gente trouxe bastante isso, né, as pessoas colocando, assim, não só a discussão sobre os casos que foram trazidos, mas também sobre o uso dos próprios estudantes, né. Inclusive a gente tem um episódio gravado aqui, com os professores sobre o relatório de uso de inteligência artificial na Sanfran, né, que a gente vai fazer novamente esse ano, né. Então, assim, acho que foi bastante interessante essa questão de ser um tema muito próximo do dia a dia, de como essas questões éticas, essas questões de vieses, elas estão sendo reproduzidas inclusive na faculdade e no dia a dia de produção de artigos e trabalhos científicos na própria Sanfran, né. Com certeza. Foi um tema muito próximo da realidade, e eu me lembro que, por um lado, às vezes a gente, assim, tratava de algum problema desses de viés, problemas ligados à privacidade e proteção de dados, e aí um dos membros trazia um contraponto, né. Como que isso pode aumentar o desempenho ou então fomentar um pensamento mais crítico, até usos mais inovadores da inteligência artificial na educação. Passando então Uma para das o coisas que me chamou a caso. atenção também, desculpa, você me fez lembrar aqui, né, uma coisa que eu achei bastante legal também das discussões, pelo menos foi a impressão que eu fiquei, não sei se todos os alunos ficaram com essa mesma impressão, né, todos os membros, mas eu fiquei com uma impressão que houve um debate saudável, no seguinte sentido: pessoas com ideias bastante opostas, em termos de ou vamos colocar no caso específico, deve-se usar na educação, ou não deve se usar de forma nenhuma, e todo o degradê que existe no entre esses extremos. E as pessoas, com ideias extremamente opostas puderam falar no debate, puderam ser ouvidas, ainda que o objetivo não seja chegar num consenso único, né, eu acho que pode se debater, porque muitas vezes acontecem, acho que qualquer faculdade, mas inclusive na Sofrad, das pessoas não conseguirem expor suas ideias, né, principalmente quando são extremas ideias, ou uso ou não uso nesse caso, vamos dizer assim, e todo mundo chegar aqui: "Ó, nós não temos a resposta ainda, temos opiniões extremamente divergentes, temos um embasamento cada um próprio sobre essas opiniões extremamente divergentes, mas a gente se respeita e a gente tá construindo junto". Então eu achei que foi muito positivo nesse sentido, não sei se você teve essa mesma impressão. Sim, esse é um clima que a gente sempre tenta buscar no Tech Lab, de um debate construtivo mesmo. E nos últimos semestres a gente tem tido um sucesso, na medida em que ninguém se sinta intimidado, ou que não possa dar sua opinião, pelo contrário, o que a gente quer é o máximo de opiniões diversas, para então cada um ter a sua síntese, que não é única, né, é mais uma problematização
E óbvio que a gente não consegue esgotar todos esses temas, todos esses encontros dariam um semestre por si só. Então é realmente uma ideia de germinar em cada um pensamento crítico sobre aquele tema, para que então possa, por exemplo, buscar uma pesquisa posterior, e eu acho que é esse o objetivo e a gente vem alcançando. Passando então para o terceiro encontro, foi sobre IA e sistemas de saúde. A gente discutiu alguns casos, mas eu vou focar em um específico, que eu acho que é o que trouxe mais debate e foi muito interessante. Este é um livro que chama Voices in the Code, que ele fala de algoritmos para, no sistema de transplante de órgãos nos Estados Unidos, buscar uma solução com maior equidade. Por outro lado, uma solução eficiente, que busque salvar vidas e busque que os órgãos que entram no sistema de transplante consigam ter uma viabilidade e sejam efetivamente transplantados em pessoas que tenham ali uma sobrevida considerável, para sistematicamente a gente conseguir ter uma eficiência maior do sistema. Então foi interessante porque esse livro, ele traz algoritmos específicos, então ele traz realmente ele não fala especificamente de IA generativa ou de machine learning, ele é mais um sistema baseado em regras, então é IA, é IA, só que de um paradigma especialista, né, um paradigma anterior, e ele traz ali as equações mesmo, e como inserir cada variável teria, por exemplo, um impacto na população de cor dos Estados Unidos, ou um impacto na população jovem. E aí, se você muda a variável para não ter um impacto na população jovem, você acaba desfavorecendo as pessoas idosas que não vão ter mais acesso àquele transplante de órgãos. Então foi muito interessante ver os vieses e a discriminação algorítmica que surgia ali para um lado ou para o outro, em sistemas de transplante, e descobrir como não existe uma solução ótima. Era tudo uma questão de escolha, e no final foi justamente e por outro lado, era uma questão de escolha política, assim, de participação pública na escolha, mas também do papel do judiciário. E a gente até trouxe um caso de pessoas que judicializaram e conseguiram um pouco perspassar esse algoritmo e conseguir diretamente a tutela para obter o transplante, ou obter uma mudança ali na forma que estava sendo considerada. Então também o papel do judiciário e como que mudanças, assim, pontuais podem ter um efeito sistêmico interessante. É uma das coisas que me lembro bastante, que eu achei muito legal o debate nesse caso específico, foi a questão de quando a gente estava falando no nível de direito, normalmente, a gente tá falando de tutela de direitos, estamos olhando no nível de indivíduo, né. Então a gente é mais fácil, acho que a lógica que a gente aprende na faculdade, a olhar indivíduo por indivíduo, caso a caso, e verificar a tutela de direito em relação à jurisdição em que está inserido. Ou seja, as leis que estão inseridas, a Constituição, e como que aquele indivíduo, aquele sujeito de direito, ele pode ter seus direitos respeitados. Esse é um ponto que eu acho que é o mais comum. Só que esse caso ele trouxe uma outra esfera de problema, que é a esfera de política pública, que é, tem um recurso nos Estados Unidos limitado, né, um recurso limitado em termos de alocação, e eu preciso tomar decisões. E se eu tutelo um dos direitos de um grupo, eu tenho que necessariamente deixar o outro, de alguma forma, menos tutelado, vamos dizer assim, não sei se seria essa, mas a ideia seria, a gente tem que tomar decisões de políticas públicas, e muita gente nunca ouviu esse tipo de decisão, né, acho que dos alunos a gente estava aprendendo um pouco essa discussão de, ó, a gente quando faz política pública, na parte de vista prática, quando vai executar as coisas, a gente tem que tomar decisões. E essas decisões envolvem, na verdade, tutelas de direitos diferentes, né. Acho que foi, assim, bastante interessante, né. Sim, traz uma visão de segundo nível muito interessante. E inclusive, aí para os ouvintes que depois assistirem o episódio ou que acessarem a bibliografia, acredito que seria uma pesquisa muito interessante analisar os vieses/discriminação que possa surgir no sistema de transplante no Brasil, porque essa análise foi feita exclusivamente nos Estados Unidos. Então, fazer um estudo de caso, ver como acontece no Brasil e se os mesmos dilemas que eu por ser uma alocação de um recurso escasso e rival, certamente também surgem esses mesmos dilemas, mas ver nessa população específica os impactos, acho que seria uma pesquisa muito interessante. Passando então, continuando nesse tema de políticas públicas, a gente tratou no quarto encontro da IA no setor público, ou seja, de como muitas vezes, as agências governamentais ou até, eh, aplicações muito críticas, como por exemplo,
Existia um algoritmo ali nos Estados Unidos que usava no sistema de conselho tutelar, né, de identificação de crianças em risco, ou, por exemplo, sistemas de imigração, sistemas de seguridade social, como eles estão usando IA para tomar decisões críticas. E aí a gente encerrou esse setor, essa seção do programa de IA em áreas críticas, com esse tema de políticas públicas e como que muitas vezes a contestação dos sistemas na administração pública é mais complexa, é mais opaco. Eu me lembro de um caso no Canadá que eu acho muito interessante, que são imigrantes que alegam que, eh, as decisões de entrada, que negaram que eles entrassem no Canadá, foram tomadas por um sistema de IA, e aí os julgamentos, e existem vários, a gente trouxe um deles, vários casos, consideram que não, que mesmo que o agente tenha considerado o output, o desfecho daquele sistema de IA, a decisão foi dele, então a gente mostra essa complementariedade humano/agente público e o sistema de IA, que muitas vezes vem com viés ou vem com opacidade, e como isso traz uma nova complexidade para o usuário final, que muitas vezes é afetado e, se tem ideia de que está sendo afetado, não consegue contestar aquela decisão. Eu lembro que uma das discussões interessantes também, que não era tão óbvias, né, é a questão de quando a gente tem um órgão, um grupo de pessoas que é do governo, que é legítimo para tomar essas decisões, a gente mesmo que elas tenham vieses, muitas vezes a gente não pensa tanto nos vieses, a gente pensa como sendo algo natural, né. A gente tem um órgão do governo que toma essas decisões com, entre aspas, um algoritmo ali social, interno da organização deles, a gente considera isso natural, com seus vieses e tal, os problemas. Quando a gente insere uma tecnologia tomando, a gente parte de um outro pressuposto, né. Então a gente já teve essa discussão um pouco sobre por que que quando a gente fala da inteligência artificial, a gente está sempre discutindo os vieses, os problemas, e quando a gente fala da, entre aspas, inteligência natural, inteligência humana, que tem também os seus vieses, a gente muitas vezes não critica, né, ou não acha isso natural. Porque vem um pouco essa questão de será que no futuro a gente não vai começar a ter parâmetros, mas vai achar a inteligência artificial a tomar decisão natural, na verdade? Então, assim, achei pra mim foi bem interessante essa questão de como, na verdade, muitas das coisas que estão acontecendo na aplicação da inteligência artificial, na verdade, ela já acontece de uma outra forma, mas que a inteligência artificial nos traz discussões que nos fazem rever como que o sistema já acontece hoje e como ele tem problemas hoje, mesmo sem inteligência artificial, né. Sim, com certeza. Muitas vezes, inclusive, porque a inteligência artificial amplifica estruturas existentes e nos faz ver as deficiências daquela estrutura, né. Então isso é certamente muito interessante. Passando então para a segunda sessão do nosso programa, é sobre IA no setor privado. Eu vou passar rápido pelo encontro 5, porque por questões de programa, a gente não acabou não conseguindo gravar ele, não ter ele, que era sobre IA e entretenimento. Mas para quem acessar a bibliografia, só uma explicação geral, era justamente uma interface com a nossa discussão do semestre anterior, que era de apostas, e realmente sobre o mercado de atenção que na indústria de entretenimento é explorado e muitas vezes como a nossa autonomia é afetada por sistemas de IA subliminarmente, sem a gente perceber. E aí casos que já aconteceram, eh, notícias trazendo esses problemas da indústria de apostas e a adoção de IA nela e como isso aumenta o potencial aditivo. Aí o sexto encontro, que aí assim a gente teve e vai estar gravado, foi sobre IA em indústrias criativas, talvez um dos temas que mais está sendo tratado hoje em dia, especialmente pelos desenvolvimentos recentes que teve nos Estados Unidos, né, com os casos, de fair use, se é ou não é fair use usar, eh, conteúdo protegido por direitos autorais para treinar sistemas de IA. E por outro lado, se os sistemas de IA sendo usados para auxiliar ou autonomamente gerar conteúdos, se aquilo seria protegido por direitos autorais, né, e aí de quem seria a autoria? Do humano, e aí o humano desenvolvedor ou o humano usuário, e ou se seria do próprio sistema. Então a gente trouxe alguns casos ali sobre todos, dos Estados Unidos, porque é onde essa discussão está acontecendo com maior iminência. E já está chegando nos tribunais, né, então a gente teve um caso, por exemplo, que é do Stephen Thaler versus o Perlmutter, né, que era do Escritório de Direitos Autorais dos Estados Unidos, que já chegou em nível de recurso
na segunda instância. Então é bem interessante. A gente trouxe, então, alguns casos sobre autoria e outputs de sistema de IA, e, por outro lado, uma reportagem muito interessante que te permite até buscar uma obra e ver se ela foi usada nesses datasets pirateados que foram, posteriormente usados no treinamento de IA. E aí a gente trouxe alguns textos de apoio que tratam justamente de um ponto de vista doutrinário para trazer problematizações. Então, por exemplo, um que eu gosto muito, particularmente, se alguém quiser ler alguma dessas bibliografias, eu indicaria esse segundo, que eu acho que é um ponto de vista muito pouco falado aqui no Brasil. A gente tem o chavão: estilo não é protegido por direitos autorais. E aí o que que o texto fala? O estilo é justamente o que é o estilo, ou seja, esse conjunto de manifestações de escolhas artísticas, um conjunto de escolhas artísticas, que muitas vezes a gente não consegue identificar a olho nu, ou não consegue racionalizar qual foi esse conjunto de escolhas artísticas. É justamente esse espaço de escolha que a IA consegue explorar. Então, por exemplo, é por isso que eu posso pedir uma foto para ela, uma união do estilo do Banksy com o Van Gogh, e ela vai me gerar um output. Então ele problematiza isso e fala como essa similaridade pode gerar um problema de direitos autorais. Então a gente trouxe esses incidentes e, por outro lado, essa bibliografia. Nesse caso aí, a gente gravou alguns episódios aí no Ai Agora, acho que vale a pena dar uma olhada quem tiver também interesse, porque a gente chamou alguns, advogados especialistas nesse tema de propriedade intelectual, né, direito de autor, para conversar exatamente sobre esse ponto, né. E acho que esse ponto, pelo menos aqui no Brasil, é algo ainda a ser debatido, né. Então, como você falou, né, a gente trouxe um caso em que já foi debatido um pouco mais, num outro nível, dentro do próprio sistema judiciário americano, então traz pra gente alguns parâmetros do que foi discutido no caso concreto, né. Eu acho que foi muito positivo, mas acho que aqui a gente ainda está em construção. As pessoas sabem que existe esse problema, ele está mapeado, mas ainda não tem a jurisprudência ainda sobre esse tema, né. Com certeza, e até para a gente não absorver acriticamente as soluções às quais se chegam no exterior, porque a nossa legislação de direitos autorais é diferente. Por um lado, ela não tem exceção de fair use, e, por outro lado, ela traz uma cláusula de autoria um pouco diferenciada ao se tratar de criações do espírito. E aí é um pouco complexo você associar uma criação do espírito a um sistema de IA, mas o que significa o espírito, na verdade, né? Então é bem interessante ver, por um lado, as discussões são as mesmas, porque os sistemas de IA são usados de forma globalizada, e também eles usam dados em escala e acabam afetando, eh, conteúdos protegidos por direitos autorais no Brasil. E, por outro lado, as soluções necessariamente são diversas, porque os sistemas, são diversos. Então, a gente trouxe esse sexto encontro, e aí, passando para o sétimo encontro, a gente falou sobre IA e plataformas digitais. A gente trouxe alguns casos que tratavam basicamente dos algoritmos de impulsionamento nessas plataformas digitais. Seja os algoritmos, por exemplo, de impulsionamento de conteúdo no Twitter, Instagram, que são plataformas de redes sociais, algoritmos de seleção de conteúdo em plataformas como o Baidu, então de ranqueamento, né, do conteúdo que aparece ali, e também o caso da Amazon, né, que usa para precificação e também para disponibilização na interface. Isso tudo é controlado por IA. Muitas vezes a gente não percebe, a gente discute a partir de 2 literaturas diferentes. Uma literatura é sobre plataformas digitais e outra literatura é sobre IA, e elas não se unem, sendo que na verdade são a mesma coisa, né, os algoritmos são de machine learning. A gente trouxe esses casos, foi muito interessante, e foi interessante ver como que apesar de serem discussões aparentemente díspares, então, por um lado, liberdade de expressão, por outro lado, concorrencial com a Amazon, a gente conseguiu ter insights bem integrados e integrar esses diferentes casos para mostrar como que, na verdade, o problema central ali é de um controle e de um poder algoritmo sobre o comportamento humano, seja sobre a expressão, seja sobre comportamentos de compra. E aí nesse caso acho que o debate é também um dos temas, como da educação também, que as pessoas estão vivenciando no dia a dia como parte, né. Então os estudantes se sentem parte muito desse tema, porque quando vai como fazer uma compra, tá inserido nesse momento, quando tá em plataformas e mesmo paralelo com redes sociais e venda de produtos, também se sente parte desse problema na prática, né. Exatamente. Passando então para um oitavo encontro que encerra essa sessão de IA no setor privado, a gente teve o tema sobre IA, decisões automatizadas e proteção ao consumidor.
com casos da União Europeia, em que se discutiu, a partir do GDPR, quais seriam as proteções ao titular de dados pessoais que passa por uma decisão automatizada, que muitas vezes envolve sistemas de IA, seja explicitamente ou não. Então, se ele tem qual o direito à revisão e em que medida a explicabilidade dos sistemas deve ser assegurada, porque, por outro lado, a gente tem o segredo comercial, e são casos que já foram julgados. E o interessante é que, apesar de não ser idêntica, há diferenças relevantes. A LGPD, que é a nossa legislação, né, de proteção de dados, é semelhante ao GDPR, então muitas vezes a gente consegue aproveitar esse debate para problematizar no nível interno também. E a gente trouxe na bibliografia um caso diferente que mostra como que nos Estados Unidos, e partindo para outro foco, né, de regulação, um dos alvos iniciais ali da regulação de IA pelos estados, porque a gente sabe que não tem uma regulação ainda federal nesse nível de decisões automatizadas, está sendo justamente isso, como que as decisões usadas que usam IA afetam os titulares ou, por exemplo, usuários de serviços de internet e tudo. Então achei bem interessante que é um tema transversal. É, esse tema também, de novo, é um dos que os estudantes viram muito na prática. E aí finalizando já, eu vou tratar dos 2 encontros juntos, porque eu acho que são muito semelhantes. A gente tratou na seção 3 de IA no direito, e aí, em primeiro momento, a gente falou de IA e poder judiciário. Então, por exemplo, o caso Compass, que usava, IA para tratar de decisões no âmbito de decisões sobre liberdade condicional nos Estados Unidos, e usava IA nesse aspecto, e aí tinha problemas de discriminação algorítmica. Mas também como a IA é usada aqui no Brasil pelo judiciário, as resoluções do CNJ sobre isso. E, por outro lado, IA e profissões jurídicas, que é o outro lado ali da relação jurídico-processual, não pelo juiz, mas pelas partes, como elas estão usando IA. Aí a gente tem até ali uma questão, se o juiz usa IA, usa ChatGPT e a parte contesta, ou então a parte coloca alucinações de IA na petição. E também é algo muito próximo, porque a gente está sendo treinado para ser um operador de direito, seja na carreira pública ou na carreira privada. Então, é um problema, também uma potencialidade com a qual a gente vai enfrentar na nossa carreira. Eu acho que é muito interessante discutir com os estudantes nesse momento de fechamento do sistema. Então a gente já tinha uma massa crítica ali de conhecimentos muito relevante, a gente tratado sobre vários temas diferentes, e foi realmente o ápice ali do semestre, né. É, esse tema aí eu acho que é a cereja do bolo, vamos dizer assim, né, do semestre em termos de bom, falamos de como a IA está sendo aplicada em vários temas, e como que o direito vê isso como um agente externo, como regulador, né, como aplicador das leis. Agora, nesse finalzinho, como que a IA está influenciando o direito e como o direito, né, a jurisdição ou os agentes estão sendo influenciados e estão influenciando esse uso. Então esse daí eu acho que é uma cereja do bolo, porque não está muito claro ainda, né, a gente vê notícias de jornal aí, com N problemas relacionados ao uso por pessoas e operadores do direito, como você citou, e ao mesmo tempo a gente, tem uma tendência a ser uma tecnologia que não vai desaparecer. Eu acho que nisso a gente debateu bastante bem, né, nas discussões, e sai um pouco quando a gente vai no debate dessas questões, de uma visão um pouco etérea e abstrata e ideal de que o judiciário, o poder judiciário em si, ele seria totalmente isento dessas tecnologias e não seria influenciado, muito pelo contrário, né. A gente começou a discutir no detalhe, como já está influenciando na prática, como decisões estão sendo tomadas na prática e estão sendo chanceladas por autoridades legítimas, mas que estão utilizando essa tecnologia. Então algo que é muito interessante. Acho que um ponto a mais é a questão de substituição, né, que a gente discutiu também nos debates, né. Porque muitas vezes não se gosta de falar sobre substituição, mas é natural que a tecnologia tenha uma parte que é de aumento de capacidade humana e uma parte de substituição. Então a gente conversou também um pouco sobre isso, acho que foi bastante interessante, né, Isadora? Com certeza. E eu acho que foi interessante por estar no final do semestre que a gente conseguiu escapar de um prisma que seria muito deficitário, que seria tratar especificamente de experiências pessoais, exclusivamente de experiências pessoais, porque elas são importantes, mas a gente precisava ter uma visão mais geral.
e a gente conseguiu trazer conexões, né, nesse caso da substituição. Então a gente já tinha tratado de IA no setor de saúde, que a gente sabe que tem sistemas muito avançados. Aí, se vai substituir no setor de saúde ou não, será que é o mesmo paralelo com o direito? Porque são profissões liberais, né, que usam um conhecimento especializado. Aí, por exemplo, o encontro de IA na administração pública, que a gente estava tratando da contestabilidade dificultada. Se um juiz usa IA para assistir na minuta da sentença, como que a gente vai contestar aquilo? Primeiro, como que a gente vai saber que foi usado, para qual parte que foi usado? Muitas vezes o texto fica fungível ali, não dá para saber identificar se foi escrito por um humano ou por ou um sistema de IA, né. Então acho que ficou muito interessante amarrar o semestre e amarrar essas discussões que a gente já estava travando, escapar desse prisma exclusivamente individualista e tratar de um ponto de vista mais sistêmico os impactos no direito. Isadora, né, como membro aí do Tech Lab, vem do semestre, né, como parte daí dos seminários, parte das discussões, achei que foi, assim, excelente, parabéns você para a coordenação, por ter escolhido temas tão abrangentes, mas ao mesmo tempo trazendo casos concretos e discussões aprofundadas, acho que foi, assim, muito boa a participação mesmo. E eu queria perguntar para você aí, uma mensagem final sua, porque a gente vai liberar os vídeos, então vai convidar todo mundo para assistir, né, mas uma mensagem final sua, como coordenadora do Tech Lab, desse projeto, e para os alunos que querem participar. E aí convidar também aqui a parceria fica aberta aí, porque a gente é tudo da Sanfran, né, então a ideia é sempre que o Tech Lab quiser publicar material, conteúdo, o AIA e o AI Agora, o canal tá aberto para o time. Com certeza, vai ser uma parceria muito interessante, e eu acho que na direção correta, que é a de refinar o debate jurídico sobre inteligência artificial no Brasil. Refinar, então, quais implicações já estão acontecendo, porque, perceba, muitos dos casos que a gente usou são de literatura anglófona, seja dos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, mas são sistemas que também são utilizados no Brasil, ou há sistemas análogos que são utilizados no Brasil. Então eu acho que esse refinamento é necessário e se eu tiver, assim, uma previsão, é que essa playlist conjunta vai certamente auxiliar aí todos os ouvintes, como auxiliou todos os membros, e aí eu me coloco nesse grupo, a ter um pensamento crítico mais complexo sobre a IA nos setores mais diversos da sociedade. E para quem quiser participar do NPD Tech Lab, se você puder divulgar um pouquinho aí como que funciona, os estudantes da Sanfra que estão interessados. A gente vai abrir as inscrições provavelmente no final agora do mês, né, início de agosto, final de julho, e a gente realmente recomenda todos os interessados a se inscreverem. Os temas são sempre variados, interessantes, então mesmo que a pessoa, num primeiro momento, se interessou pelo Tech Lab por inteligência artificial, e eu não sei se o tema do segundo semestre vai ser sobre inteligência artificial, mas os insights sobre regulação de novas tecnologias são transversais, né, e eu acho que é interessante ter essa visão mais completa, então realmente será um prazer a qualquer interessado recebê-los no Tech Lab. É, eu indico com certeza, independente do tema que for do semestre. Esse tema foi fenomenal do último semestre, inteligência artificial, e vocês vão ter todo mundo vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho através dos episódios. Então, siga o nosso canal aí, fique atento, a gente vai liberar aí episódio por episódio aí gravado pelos próprios alunos. Um agradecimento nosso a todos os estudantes aí que autorizaram também a divulgar e a agregar o conhecimento com a sociedade brasileira. Um grande abraço, muito obrigado Isadora, muito obrigado ao NPD Tech Lab e até o próximo episódio.